Seguimos! Após a Jill, vamos falar do Chris Redfield. É a vez do Redfield mais velho. Se você é fã deles, já se inscreve nesse canal e separa o vídeo da Jill para assistir depois desse que tá caprichado, hein? Conto com você, vamos lá? Não tem como começar falando do Chris sem já chutar o pé na porta, assim como eu fiz com a Jill, trazendo de volta o incidente da mansão, a mansão Spencer, à memória de vocês. Esse incidente é o definidor de tudo que vem a seguir na jornada desses heróis. Porque é o primeiro contato deles não só com o T-Vírus, com a Umbrella, como com esse universo de zumbis e o combate ao bioterrorismo, que depois se torna a missão da vida deles, definindo quem eles são. Mas antes mesmo desse incidente, vamos definir quais são as características no histórico relevante do Chris para a gente entender quem ele já era quando ele chega lá como aquele jovem oficial dos Stars, da equipe Alpha, ao resgate da equipe Bravo, com quem eles não estavam conseguindo falar naquela noite fatídica. O Chris, ele era um piloto da aeronáutica que foi exonerado ou pediu baixa, não se sabe ao certo, depende da fonte, porque ele era conhecido, apesar de ser elogiado por seus superiores, como alguém muito bom, de muita entrega e exemplar em seus resultados. Ele era, ainda assim, de temperamento singular, vamos dizer dessa forma, para não ficar mal pro Redfield. Ele era difícil de lidar, ele não lidava bem com hierarquia e ele questionava e criticava demais as ordens de superiores. Razão que o levava a diversos desentendimentos na hierarquia e o levaram a, por fim, sair da aeronáutica norte-americana. Sendo levado por Barry Burton, uma espécie de figura paternal para os Redfield, para Jill também, como eu falei no vídeo dela, a buscar inseri-lo, integrá-lo ao time Alpha nos Stars. É assim que ele vai para lá. Barry já trabalhava na equipe e foi o responsável por introduzir Chris à polícia de elite da cidade de Raycon. Na minha hipótese, parte desses problemas com hierarquia e ordens de superiores vindos do Chris são devido ao seu já conhecido fortíssimo senso de justiça, pelo qual ele ficou famoso ao redor do mundo e com os fãs da série. Na mansão, no primeiro jogo, por exemplo, é ele quem descobre que o Wesker, seu superior, então na época, era o traidor na equipe. E é Chris que vai interceptá-lo em primeiro lugar. Rivalidade que vai durar por anos, uma das batalhas mais árduas e mais divertidas de a gente acompanhar em todo o universo dos games. Outra característica bem legal em termos de psicologia para a gente explorar e abordar aqui é a dissimulação. Quem diria, Chris dissimulado. Vocês acreditariam? Pois é, mas ele fez na delegacia com o chefe que desacreditava, descredibilizava todo o esforço dos Stars sobreviventes. Que inclusive o Chris foi um dos que continuaram produzindo relatórios incessante, incansavelmente, para que a Umbrella fosse desmascarada. Mas o chefe, que levava propina, não queria que isso acontecesse. E é claro, a Umbrella estruturava toda a cidade, sendo ela a indústria principal, que fazia com que aquela cidade prosperasse. A cidade estava muito enraizada, a Umbrella e a cidade eram isso aqui, eram enraizados. Então, era natural que 5 policiais não fizessem jus à reputação da empresa na cidade e que eles fossem logo varridos para debaixo do tapete. E é nessa que o Chris vai parar na Europa logo em seguida. Ele é o primeiro a partir, junto com seus companheiros, né, que depois vão acompanhá-lo, Barry e Jill, mas ele vai antes, por causa desse senso de justiça ferrenho, investigar a Umbrella na Europa. Tendo seus esforços descredibilizados e seus documentos literalmente invalidados com as provas da Umbrella, Chris começou a fingir brigar com um monte de gente na delegacia, começou a fingir um temperamento explosivo, uma espécie de reação pós-traumática aos eventos da mansão, para que ele fosse de propósito afastado do trabalho, de suas atividades profissionais, e pudesse sumir do mapa e parar lá na Europa investigando a Umbrella, o que infelizmente para sua irmã, já que ele não deixa nenhuma informação, por se preocupar com a caçula e não querer que ela se metesse nesse tipo de periculosidade altíssima, vai deixar ali só escrito, confessado, né, em seu diário, que os seus temores sobre o que aconteceria, né, inclusive com a sua irmã, e que por isso ele não deixou nenhum aviso para ela, que vai parar na cidade de Raycon para caçar o irmão depois. Não adiantou de nada.
Em missão para resgatar sua irmã, que óbvio, sendo uma Redfield, foi atrás dele, foi atrás da Umbrella, querendo também justiça, Chris se depara com um encontro fatídico, que vai mudá-lo definitivamente a partir deste acontecimento, que é reencontrar o Wesker, o ingrato e amargo Wesker na vida dele, e tomar aquela surra, o que vai levar Chris a depois hipercompensar, malhando o triplo do que já malhava, já sendo um grande militar, já bem sucedido, e ficando o triplo do tamanho maior, que a gente vai ver lá no Resident Evil 5, no meu visual favorito dele. Aliás, visual e estado de espírito, eu gosto da maneira como ele pensa e se porta naquele jogo, porque eu acho ele mais humano ali, eu acho ele mais próximo da gente, consequentemente falando, porque ele compartilha um pouco das nossas angústias, coisas que nós pensamos, quando estamos tentando ser bons em alguma coisa ou quando colocamos o coração naquilo que fazemos, nas missões das nossas vidas. E ele se utiliza dessa estratégia comportamental para tentar acumular um pouco mais de poder para diminuir a distância entre ele e o Wesker. E qualquer que seja o inimigo ou vilão que ele tenha que enfrentar. Isso, inclusive, aumenta as chances de sobrevivência dele nas missões, além do sucesso. Estratégia funcional, devemos dizer. Por falar em hipercompensar, que é essa estratégia que a gente utiliza para lidar com alguma coisa, alguma defasagem ou a sensação de falha que nós enfrentamos, e a gente tenta compensar em outro campo, geralmente se engajando enormemente em alguma atividade, ele vai fazer isso também depois de outro evento vital para a definição de sua personalidade acontecer, que é o sacrifício de sua parceira Jill se tacando do penhasco junto com o Wesker, por ele, para salvar a vida dele. Perder a Jill foi um golpe muito inesperado e balançou as estruturas do Redfield, que após isso se engaja, vai hipercompensar, como eu falei, se metendo no maior número possível de missões, indo até o limite para salvar o máximo de pessoas que ele puder. O que o leva à caça ao bioterrorismo na África, junto à BSAA e a Shiva Alomar, que é a agente parceira dele lá, parceira, que é uma palavra gatilho, que vai liberar na mente dele toda aquela dor de ter perdido a Jill, poucos anos atrás, e que, resgatando um pouquinho daquilo que eu falei ainda agora, traz um momento para ele que é o meu favorito, que é esse onde ele, de forma muito humana, está se questionando afinal se faz sentido, como ele traz em seus pensamentos, lutar. Ele até dá um pensamento pra gente, que tá ali na base do jogo, até no trailer isso era vendido, eu lembro de adorar essa fala do roteiro, que é ele falando o seguinte: quanto mais eu luto, os acidentes continuam se acumulando conforme eu luto. E eu me pergunto se vale a pena lutar, afinal. O que ele vai concluir no fim do jogo, depois de vencer e depois de recuperar sua parceira, sendo aí um sopro de esperança para ele, que vai mudar também, de novo, quem ele é, os rumos dele. Ele vai dizer que sim, ele vai concluir que vale muito a pena a luta para livrar o mundo do bioterrorismo, da ameaça terrorista. Eu vejo como se o Chris sentisse um pouquinho mais as perdas ao longo do caminho de uma maneira um pouco mais presente, um pouco mais humana e realista, e o que torna ele um pouco mais próximo da gente. Que é justamente por esse senso dos acidentes se acumularem que vai levá-lo a agir, e o senso de justiça, e que por conta disso muitos outros acidentes vão deixar de acontecer, que o Chris também é muito guiado pelo senso de dever de honrar o legado dos seus amigos, dos seus parceiros que vão padecer ao longo do caminho. Como, por exemplo, além da perda da Jill, como eu já falei, e ter que voltar pela irmã em missões em que ele não hesita em retornar de onde quer que ele esteja, e ir até a Antártida, por exemplo, ou o fundo do oceano, onde ele vai lá buscar também as provas necessárias para incriminar e derrubar de vez, uma vez por todas, a Umbrella, que ele vai, em um outro evento, do falecimento do Pierce, seu pupilo que ele estava treinando e que se sacrifica por ele, e que muitas vezes foi o responsável por mantê-lo nos eixos e fazê-lo reencontrar seu caminho, que o Chris vai sentir ainda mais esse senso de responsabilidade, de precisar continuar sendo quem ele é, e inspirando a BSAA, inspirando, melhor dizendo, todos esses agentes, já que a própria BSAA deixa de ser confiável, como ninguém menos do que o Chris poderia perceber, a partir desse senso de justiça e dessa clareza moral que ele tem, é que ele vai perceber
que a BSAA vai ficar corrupta com o tempo. O que a gente vai ver nos jogos atuais dele na saga, onde ele se une até mesmo a New Umbrella, que é uma espécie de nova Umbrella, né? A Umbrella do passado recuperada, renovada e querendo compensar os erros do passado, acreditem se quiserem. Bom, não sei se eu compro o peixe deles, mas o Chris se propôs a trabalhar em parceria até com eles para garantir essa justiça, para carregar o legado das pessoas que foram seus parceiros ao longo do caminho e para livrar o mundo dessa ameaça de uma vez por todas. E é assim que a gente o vê pela última vez. Chris continua. Chris continua pelos seus. Chris continua porque ele precisa lutar. Ele não foge da luta. Para sintetizar os eventos marcantes da trajetória de Chris Redfield, esse grande herói que talvez seja um dos que tem a maior participação em diversos games e obras da franquia Resident Evil, eu vou dizer que o evento marcante principal, primeiro, seria a mansão Spencer, o incidente na mansão. Depois, os encontros fatídicos com o Wesker, a perda da Jill, que é muito importante também, a relação com a irmã, inclusive indo em missões com ela, o reencontro com Leon, personagens como Leon e Chris, que vão ajudá-lo a entrar nos seus eixos novamente, quando ele está, por exemplo, cego na sede de vingança, após, aliás, eu esqueci de mencionar, ter perdido sua memória numa espécie de amnésia traumática que ele desenvolve após um evento muito trágico, onde ele perde praticamente toda a sua equipe, a equipe em que ele confiava, que ele levava com ele nas missões mais fundamentais. Só sobrevivendo ele e o Pierce que salva ele nesse instante, sendo aí muito marcante também para quem ele é, para formar esse grande agente que vai falar por um legado, por todo um legado, por esses agentes. E também por causa de um trauma que ele vai sofrer, trauma mesmo físico na cabeça, que ele perde a memória por um tempo, entrando numa espécie de processo depressivo, um humor rebaixado, recorrendo ao álcool, uma estratégia aí já não tão funcional como a malhação que ele fez lá em outros jogos da saga, outros eventos, mas ele se recupera. Seus companheiros não abandonam também. Isso é muito importante, essa rede de apoio que ele tem. Ele tem aliados fortíssimos e muito leais. Então, esses são os eventos marcantes do Redfield. E alguns outros também, porque, claro, são muitos. Ele é um dos que tem mais aparições na série. Não daria para citar todos aqui agora, eu teria que ficar até amanhã falando. Se você gostou desse vídeo, eu sou o psicólogo Hudson Brandão, já cansei de me apresentar por aqui, mas o canal tá crescendo, tá chegando mais gente, me ajuda a alcançar os 1000 inscritos, porque eu vou recompensar você. Por exemplo, eu tô fazendo os vídeos da Claire e do Leon, que eu sei que você aí tá esperando pra caramba, que ele é o favorito da maioria de todo mundo, e você não perde por esperar. Se inscreve aí no Cenicamente, eu falo de muitas outras grandes séries, como Game of Thrones, Walking Dead, falo de filmes, falo de cinema, como o recente Pantera Negra, como Laranja Mecânica, que é um clássico do Stanley Kubrick, tá tudo aí no canal, é só pesquisar. Conto com você, conto com a sua inscrição, é um prazer ter a sua presença por aqui, acho importante demais dizer isso. E é isso, a gente se vê logo logo.